Você tem um forno que está integrado ao Twitter e que você tem, você programa o forno para twittar quando sai pão quentinho para os seus seguidores irem lá na padaria comprar. Então, as soluções são infinitas, né? É questão de relevância para o usuário, pensar, botar a cabeça para trabalhar, né? Isso é uma solução sensacional, né? Quer dizer, tem coisa melhor do que você chegar numa padaria na hora que seu pão de queijo. Pão de queijo é aquele negócio quente, qualquer coisa, né? Você come qualquer tipo de pão de queijo. Esperou 2 minutinhos, ele começou a esfriar, já perdeu a graça. Imagina o sucesso que ia ser. Tem uma pergunta aqui, ó. Dá lá. Boa tarde, meu nome é Estevão Soares. Queria mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando via streaming, dedicando um tempo para aprender um pouco mais. E eu trabalho com mídias sociais e eu gostaria de saber como é que está o desenvolvimento na área de analytics para mobile. Do mesmo jeito que a gente tem aí Brandwatch, Radiant 6, tem essas ferramentas que vocês conhecem também. O que a gente tem de referência hoje para mobile que seja relevante, assim, que seja acessível? Tá, isso também é outro mito que tem que cair, né? Todo mundo acha que mobile não tem métrica. E eu fico abismado. Quando eu escuto, quando eu vou numa empresa e o cara vira para mim e fala assim, cara, mas não dá pra gente investir porque não tem métrica. Eu falo, calma, como assim? Deixa eu tirar meu relatório aqui. A gente tem hoje ferramentas super complexas que eu consigo... vou colocar aqui um exemplo prático. A gente tem um aplicativo do Brasileirão, da Petrobras, está com a gente há 2 anos. Esse aplicativo, ele já foi baixado mais de 250 ou 270 mil vezes. Depois eu posso até checar o número, que eu sou meio fraco da memória mesmo. E o importante desse aplicativo, o que é? Eu consigo entregar para o usuário e para o cliente, que é a Petrobras, a relevância do botão do aplicativo. Eu consigo entregar para ele quanto tempo o usuário passou dentro de cada sessão, quantas vezes foi clicado aquela funcionalidade chamada tabela. Dentro da tabela, quanto tempo o usuário ficou vendo a marca dele exposta. Eu consigo entregar para ele métrica, qual a localização do usuário, se ele usou 3G ou Wi-Fi para acessar aquilo. Dentro do minuto a minuto, quantas vezes ele ficou presente naquele espaço de tempo e quantas vezes ele tweetou ou não. Depois a gente consegue avaliar o impacto daquele tweet do usuário. Então hoje a gente tem métricas do detalhe realmente. A gente fez um aplicativo muito legal para ser utilizado pelos diretores de uma empresa, onde eles fazem gestão e aprovação de pagamento. Daí dentro disso, o pessoal me perguntou, Breno, tem como a gente fazer segurança, onde se o cara não estiver no raio da empresa, o aplicativo não abre? Tem. Hoje você consegue pegar por localização, você consegue tirar isso. Dá para eu saber quantas horas por dia ele usou? Dá. Não só a hora, mas qual funcionalidade, qual sessão, quantas vezes ele abriu, quantas vezes ele fechou e se ele compartilhou. Eu consigo até saber se ele tirou uma foto ou compartilhou alguma coisa que ele não poderia ter compartilhado. Então a gente tem métrica de tudo hoje. Então esse mito de não existir métrica não tem mais. Então assim, é bem legal, a gente pode compartilhar isso lá com os usuários, com os nossos clientes, a gente sempre combina que eles têm acesso direto ao painel de controle, então você abre mesmo, é como se fosse um Google Analytics, até quem comprou essa empresa foi o Google, ela chama Flurry, então é uma delas. A gente tinha também, antes do Flurry, uma outra ferramenta chamada Pinch Media, que dava todos esses detalhes. E assim, quem quiser depois me manda no Twitter, que eu mando o link direitinho. É bem legal, você tem controle total do seu aplicativo, do mobile site. Então tudo que hoje é feito para mobile tem entrega e tem métrica, igual para SMS. SMS também você tem lá 1 trilhão. Johnny pode explicar como que funciona, cara. Tudo tem métrica. Assim, quem vai colocar dinheiro quer ter o retorno, ele quer saber para onde foi isso. E a gente entrega tudo bonitinho. Eu acho que é isso, até o Fernando vai complementar com certeza isso, porque assim, no caso de imobiliário, muitas vezes a verba do empreendimento, ela é uma verba para aquele empreendimento. Você tem um institucional, mas você tem para vender aquele prédio, né? Então você tem que vender, e se eu não vendo ele me mata, né? Então assim, eu tenho que saber, e ele quer saber não se no todo o mobile contribuiu para a marca Cirela, aqui, não, ele quer saber, além disso, obviamente, o que eu fiz que botou um carinha lá no stand dele e esse cara comprou. Então a gente tem a métrica do aplicativo, eu consigo... Se o cara foi impactado por uma mídia, baixou o aplicativo, ele viu que ele está aqui e que o empreendimento fica lá na Vila Madalena, ele monta uma rota, né, pelo GPS, ou seja, que ele vai até lá, eu vou falar para o Fernando, busquei um cara numa mídia que eu fiz, num aplicativo lá, o cara baixou e eu botei o cara aí no stand. Se ele não comprou, ele já não é mais comigo, entendeu? Porque só falta eu ir lá vender, mas assim, a métrica vale para tudo isso. E até para o SMS, entendeu? As métricas que a gente manda para ele é o seguinte, olha, o anúncio que você fez na Veja, na página tal, não sei o quê,
38 caras mandaram SMS. Na que você fez de um outro dia, de uma outra forma, 250 caras mandaram, entendeu? Então, o mobile, mais do que ter métrica de mobile, ele ajuda a trazer métrica para outras mídias, né? Para um outdoor, para um anúncio de revista e por aí vai. Eu brinquei com o Johnny aqui na hora que você fez a pergunta, eu falei, ó, esse é dos meus. Eu brinquei com ele porque a gente é muito criterioso com a parte de mensuração por uma razão simples, tá? O mobile não é hype. Para nós, né, que estamos aqui, mobile já é uma realidade. Como é que nós comprovamos a força dessa realidade versus outras realidades já consolidadas sem ter métrica? Então existe um arcabouço muito grande de ferramental. Na verdade, a dificuldade às vezes é você saber qual métrica olhar e como analisar, porque você precisa ter uma inteligência sistêmica, né? Números, a máquina cospe muito número. É difícil você saber qual número usar corretamente. E eu vejo, sim, colocando como você perguntou em mídias sociais, eu acho que está havendo um movimento ainda de consolidação, de refino do ferramental de analytics para mobile. Então, tem algumas poucas métricas que a gente ainda pode entender melhor, pode entender mais um detalhe, que vai passar por um processo similar ao que aconteceu com o GA para a web. Quando você pega a web há 3, 4 anos atrás, as ferramentas de web analytics eram bem diferentes das ferramentas de hoje, que estão super robustas. É difícil você querer analisar alguma coisa que um Web Analytics gratuito hoje não te dê, né? E uma coisa legal de métrica, principalmente, é comparar ovo com ovo e galinha com galinha. E explicar para o cliente, né, que, cara, não dá para comparar mobile com internet ou com offline, ou com impacto de televisão. Cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pegando carona nessa tua colocação, Breno, o Luiz Carvalho Neto perguntou aqui pelo Twitter como lidar com a resistência de algumas empresas com a utilização do mobile. Acho que vai um pouco nessa linha. E aí, como é que quebra? A gente sabe, tem as métricas, etc, etc. Leva lá o relatório, ó, pega um case da empresa vizinha e mostra. Como é que quebra essa resistência? Breno, deixa eu começar com essa. Vai lá, Fernando. A palavra para mim é cultura. A barreira é cultural, porque o que acontece é que qualquer organização, você tem pessoas da geração Baby Boomer, você tem pessoas da geração X, geração Y, geração Z, e a penetração da tecnologia, a familiaridade com a tecnologia passa diferentemente por cada uma dessas pessoas. Então você precisa ensiná-las também. E é um processo que leva algum tempo. Então existe um processo de convencimento, de demonstração, de explicação, de resistência natural da pessoa a algo que é novo para ela. Então ela muitas vezes tem medo. Ah, mas eu estou muito acostumado a fazer uma campanha na TV. Como é que eu faço uma campanha no mobile? Eu não entendo nada de tecnologia. E você tem que romper essa barreira. Então, para mim, a palavra é cultura. O ser humano, por si só, ele é adverso à mudança, né? Pô, eu não quero mudar. Se eu passo aquele anúncio no jornal todo mês, para que eu vou mudar? Pô, eu sei que me entrega. E fica com medo um pouquinho de experimentar. Eu brinco que a gente é evangelizador, né? A gente vai, toda vez que eu vou numa empresa, eu vou evangelizar, vou explicar. E muitas vezes, o pessoal, depois da reunião, ele fala assim, cara, como eu não pensei nisso antes? E daí a gente faz uma campanha legal e apoia com métrica depois, ele fala, pô, realmente fazia sentido, obrigado. E é engraçado que, desde quando a gente começou a Fingertips, a gente perdeu, se eu não me engano, um único cliente. Um único cliente. Isso porque a gente tem mais de 300 cases. Então é gratificante ver que as empresas realmente gostam quando a gente interage, quando a gente se envolve e acabam recomprando os serviços e aplicativos. Então, o principal mesmo é cultural. Assim, o cara tem que entender que aquilo é importante naquele momento e vai ajudar. E é essa que é a quebra da barreira, o paradigma, né? Não sei se você vai passar por ela, mas chegou uma pergunta aqui, da THC Design Web, perguntando se mobilidade é fundamental para a interatividade ou se a interatividade não depende da mobilidade, né? Eu achei que é uma pergunta legal para a gente trazer para cá, porque eu acho que tem muito a ver com o tema. E eu até queria que todo mundo falasse sobre isso, porque eu acho que pode até ter opiniões que em algum momento que se complementam. Mas assim, o que eu acho, tá? Não é que ela é fundamental, mas ela complementa, tá? Você pode ter uma interatividade só no computador, você pode vir aqui ter um totem touchscreen, que você vai ver a programação, vai tweetar a programação dali, por aí vai. Mas entendendo que as pessoas estão cada vez mais em movimento e que hoje você consome conteúdo e você compartilha conteúdo em qualquer local, né? Eu acho que a mobilidade complementa isso de uma forma muito importante. E até todo mundo aqui, eu acho que todo mundo que está mandando aqui uma pergunta para a gente
está via Twitter, né? E quem está aqui provavelmente está no iPad, está no iPhone, está no smartphone e tal. Então, assim, eu acho sim que mobilidade complementa e muito interatividade. Em alguns casos, você pode fazer interatividade sem mobilidade, mas eu acho que se você quer que a sua plataforma seja interativa no maior exponencial que ela pode atingir, atingindo o maior número de pessoas e em qualquer momento, né, da vida dessas pessoas, é importante sim você levar mobilidade para a interatividade que você tem na sua empresa, na sua campanha, ou por aí vai. Eu queria devolver a pergunta para ele. Na verdade, o que é mobilidade para ele? Mobilidade é celular? Cara, mobilidade não é mais celular. Hoje em dia, você tem interação no meio da rua, com seu caixa eletrônico, com um elevador, com televisão. Então, mobilidade não é mais celular, não é mais agora tablet, que apareceu ano passado. O computador hoje, cada dia mais móvel, eu ando com o meu computador nas costas. Quantos de vocês aí não tem um laptop andando para cima e para baixo? É any screen, anywhere. Exato, é any screen, anywhere. Qualquer tela, qualquer lugar está aí. Então, mobilidade, eu brinco que mobilidade para mim é toque, é ação, interatividade. Hoje em dia, não depende mais do device para ser móvel ou não. Está muito na cabeça e na cultura da pessoa. Eu queria fazer uma provocação filosófica, não falando especificamente de mobilidade ou de interatividade, mas a gente não percebe que a tecnologia só está possibilitando que façamos coisas que a gente sempre fez. Perfeito. Assim, o fato é que todo mundo aqui interagia com quem era mais próximo. Quando a gente fala, por exemplo, de crowdsourcing, quantos de nós já não levantaram fundos para uma gincana de colégio, para uma ação social que você tem um bairro, ou uma comunidade de religião, ou qualquer comunidade dessa. Só que hoje a possibilidade é exponencial. E com a mobilidade, seja por celular, seja por tablet, seja pelo carro, seja pelo imóvel, por qualquer bem que vai estar ao seu redor, que é o que está acontecendo, ela só exponencializa isso, né? Perfeito. Não, eu concordo 100%, Fernando. Tem uma pergunta aqui que a Ju Rodrigues fez e que já retuitaram aqui, que eu acho que era legal, estava na minha listinha. A gente falou muito de a campanha na televisão, a campanha no mobile, a campanha em vários lugares, e aí a pergunta é, quando as marcas estão em todos os dispositivos, vale a pena ter o mesmo conteúdo para todos? Ou o que a gente tem em cada um? Vou falar da nossa marca e de algumas experiências profissionais que eu tive, tá? O conteúdo, tem duas coisas fundamentais para você trabalhar com o que a gente chama de cliente multicanal, ou cliente multiplataforma, ou cliente 360 graus. Conosco como clientes que consomem mídia através de vários aparelhos em vários momentos ao longo das nossas vidas, né? Duas palavras são fundamentais. A primeira é uma inteligência sistêmica. E foi o que o João colocou aqui. Não adianta eu interagir bem com algum de vocês nesse momento e não saber que essa interação, esse diálogo, esse bate-papo foi legal e não alavancar a conversa e continuar a conversa a partir disso. É como se fosse um bate-papo entre a gente, que eu falasse, oi, tudo bem? Ele responde, tá tudo bem? E eu pergunto de novo, né, daqui a meia hora, oi, tudo bem? Vai estragar a conversa fica zoada, não tem muito como reagir. Então, a primeira palavra é essa, tem que ter uma inteligência integrada, que você possa trabalhar com uma única proposta de valor, com um conceito de relevância, né? Que são palavras que a gente usou aqui. E para mim, a segunda coisa muito importante, que tem a ver com a pergunta, é conteúdo. Conteúdo é essencial. O quanto você vai disponibilizar de cada conteúdo, em qual formato, vai ser mais ou menos adaptável às possibilidades tecnológicas do canal ou do veículo. Quer dizer, a televisão, hoje, ela ainda é algo que possibilita uma comunicação de um para muitos. Está chegando rapidinho a hora que ela é de um para um com muitos e isso vai ser geral. O outdoor, nas cidades que podem fazer outdoor, é uma comunicação que você não tem muitas possibilidades além de você fazer algo muito geral, muito genérico para todo mundo. Ao passo que a comunicação móvel, ela é absolutamente customizável, personalizável no nível mais individual possível. Aquele negócio, vou citar um outro cliente, que é o Santander, que a gente fez aplicativos para eles, diferentes. Se você pegar qual que era o princípio básico do aplicativo, levar a informação da Copa Libertadores para o usuário. Você vai olhar o aplicativo de iPhone que a gente fez para eles, é uma funcionalidade, te avisa quando sai gol, está lá o lance a lance, está lá a estatística. O do iPad já tem um conceito totalmente diferente, porque ele cabe mais informação. Lá a gente entendia que quem estava acompanhando pelo tablet possivelmente estaria na frente de uma televisão. Então lá você tinha em tempo real gráficos de análise de jogadas em cada quadrante. Você tinha quantas passes errados e certos cada jogador deu.
Então, a marca, principalmente, tem que entender que o conteúdo é para cada device. A gente tem um conteúdo principal que é Libertadores, mas a gente pode quebrar isso em diversas plataformas, sempre agregando valor para o usuário. E eu queria agradecer aqui a minha equipe, que eles me mandaram o número do Brasileirão. Tem 291.347, 8, 9, 10 downloads aí, e está subindo. E, total, isso. E uma outra coisa também, quando a gente estava planejando as ações de Cyrela, a gente montou um fluxo, né, hipotético. O cara vai ser impactado, de repente, na web, computador, aí ele vai querer visitar